Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos, vamos orar. Vamos orar. O Pai soberano, Deus Altíssimo, Tu és bom, Senhor, Tu és tão bom, Deus. E o Senhor sabe, Deus, que se nós estamos aqui, se esse grupo está cantando aqui, Senhor, tem a Tua intervenção. Tem a Tua mão, Senhor. Se a Tua igreja está aqui, Deus, independentemente do frio, Senhor, tem o Teu Espírito dizendo, vai para a igreja, vá para lá que você vai ouvir alguma coisa, você vai adorar ao Senhor, porque o Senhor tem algo para falar contigo. Deus, não tenho palavras para te agradecer por tudo que Tu és e pelo que Tu tens feito por nós, Senhor. Obrigado, Deus, diante das lutas e tribulações, Pai, eu sei que Tu estás com cada um de nós. Em nome de Jesus, Deus amado, peço a Tua intervenção divina, a Tua palavra, Senhor, nessa noite, Pai, que eu possa falar, Deus, aquilo que tem vindo do Teu Espírito Santo, meu Deus, no nome de Jesus. Fala, Senhor, fala, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, amém. Glória a Deus. Podeis sentar, igreja. Aleluia. Nesse último domingo, eu vim aqui para a igreja, mas eu comecei a sentir frio ali atrás naquela mesa, todo mundo aqui com calorzão, né? E só eu com frio ali, não sei que frio é esse, essas coisas, camiseta. E depois que eu cheguei em casa, bateu realmente, bateu de noite até dormir alguma coisa, mas quando foi na segunda-feira já não conseguia mais nem sequer levantar da cama, não levantava mais. Se levantasse, a tontura vinha e caía de novo, não dava. E uma febre, segunda, terça, quarta-feira que já foi dar uma melhorada. E nessa quarta-feira, eu deitado, porque olhar o celular, às vezes cansava os olhos, ardia os olhos, dava dor de cabeça. Na quarta-feira, não é bom essas febres assim, porque a gente começa a ler livro de novo, né? E eu estava lendo um livro, tenho lido o livro, vou terminar em nome de Jesus, um livro de David Rebolo, um profeta, um grande profeta, David Rebolo. O livro é Tronos sobre Tronos, Tronos sobre Tronos. Vai falar dos tronos, de tronos que atuam através de príncipes, dos principados primeiros, arques. Eles atuam através de uma construção, de um planejamento, de uma organização. Por isso que são príncipes. Por isso que a palavra principados, eles são arquitetos. Vem de um grego ali, arquitecton. Então eles são arquitetos, eles criam os desígnios para manipular toda uma sociedade. E são príncipes em determinados lugares. Arquitetos são tronos que são levantados em vários lugares, segundo o autor, e conseguia ver isso, onde são manipuladas toda uma sociedade através da cultura, através da música, através de vários aspectos, de forma que aquela sociedade ela possa entregar de volta a eles a adoração. A adoração entre aspas, o seu louvor entre aspas. De forma que eles recebem aquilo e aquilo eles se alimentam, eles criam como se fossem novos vermes espirituais, frutas podres de uma árvore que ele via, e essa árvore caía novamente os seus frutos, e as pessoas se alimentavam daqueles frutos, até que houvesse uma intervenção do Senhor, até que Deus levantasse os guerreiros e as guerreiras que fariam uma diferença nesse reino, no meio dessa geração, no meio das gerações que estão por vir. Pessoas que teriam compromisso, que serão também transformadas pelo Espírito Santo, transformadas por Deus. E eu deitado na minha cama, bastante já cansado, assim, deitado na cama não. Eu não conseguia dormir direito, deitei e aí li o livro. Aí eu olhei assim para o céu, assim, deitado no sofá, olhei para cima, para o teto. Senhor, como é que é essa história aí de trono? Como é que é essa história, Deus?
Que guerra é essa, Senhor? Como é que a gente pode olhar e ver o teu reino espiritual? Como é que a gente pode abrir os olhos e ver aquilo que está manifesto no teu espírito? E começava a falar com Deus e falava até que veio o sono, né? Aí eu fui deitar. Aí de noite, não sei, de noite eu aí comecei a ter um sonho. Aí tive um sonho. E nesse sonho tinha um grande, assim, um anjo bem grande, e eu vi uma fila de pessoas que estavam sendo como que fazendo parte de um treinamento. E um treinamento, como Deus usa sempre os nossos contextos, né? O meu contexto é um contexto militar, então era um treinamento bem militar, de pessoas que iriam trabalhar, iriam travar, iriam estar preparadas para uma guerra espiritual. E quando eu vi aquilo lá, eu vi o meu cunhado. Quando eu vi o meu cunhado, na frente, esse meu cunhado tem 63 anos de idade, 60 anos de idade, fez agora 60 anos. Gente boa, mora aqui em São Paulo. Eu falei para ele o sonho, ele disse que ficou assim, vamos dizer assim, não soube nem responder o que ele estava sentindo. Nesse sonho, eu vi que o anjo era forte, era muito forte. Era como aqueles coronéisão ali, desse tamanho. Bora, levanta. Aí ele era mais um pouco assim, meio gordinho, né? Levanta! Aí ele caía assim, aí pá, dava um tapa nele. Aí eu, levanta! E eu assustado lá atrás, porque eu era o próximo da fila. Ai, meu Deus, que treinamento é esse? Treinamento de guerra. Jesus, tudo preparando, vocês estão sendo preparados para enfrentar o inimigo. E aí eu fui, chegou, dei um chute assim no meu cunhado, ele saiu assim, né? Aí, bora, você, venha. Aí eu já tremendo essa coisa tudo, embora. Você sabe que ele está aqui? Aí eu estou parafraseando que tem algumas coisas que eu já, vamos dizer assim, me esqueci. Não, aí eu disse assim, olha só, aquele lá, tá vendo aquele lá? Quando eu olhei era um demônio, tinha um demônio forte assim, e o demônio, você está aqui numa escola de guerra para lutar contra ele, vai aprender a lutar contra ele. E naquele momento, eu não entendi assim, você não desista, não fraqueja, não desista, não desista. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, quando eu pensei que não, mesmo assim, tremendo, sem saber o que fazer, aquele demônio, ele veio com uma velocidade tão grande, puf, na minha cara, gente, na minha cara assim, puf, escureceu tudo. No sonho, sabe o que começou a vir no sonho? Na hora que ele veio e, sabe aquele, não sei se vocês já viram uns filmes do Alien, o passageiro que ele se gruda assim. E ele veio, e sabe o que veio dentro de mim naquele mesmo exato momento? O terror. O terror tomou conta de mim. Sabe o que é o terror? Você sentir um medo que você não consegue explicar, um medo terrível, medo de morte, medo do futuro, medo de tudo veio sobre a minha mente. Naquele momento ali, eu querendo entrar em desespero, e o anjo olhava assim para mim do lado, e ele vendo lá, não desista, você tem poder, enfrenta esse demônio, manda ele sair, já foi ensinado, não paralisa, não fraqueja, não caia, levante-se, não caia, não desista, levante-se, não desista. E eu com medo daquele momento, meu Deus, aí eu lembrei-se o nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te repreendo, demônio, me solta agora, em nome de Jesus, me solta agora, em nome de Jesus, eu te enfrento, em nome de... Aí o bicho já saiu para trás, ao mesmo tempo que o terror também saiu, e aí pronto. Aí você, é isso, agora parte para cima dele. Aí foi quando a gente comecei a orar, expulsar o demônio, expulsava em nome de Jesus Cristo. Aí o sonho, naquele momento, paralisou. Eu senti que Joana também estava sendo atacada, no mesmo momento. Os dois acordaram todos suados, sabe o que é suado da cama? Embaixo da cama da Joana ficou ensopado assim. Aí eu digo assim, misericórdia, foi uma coisa real ou o que foi? Imaginaram o que foi? Eu não entendi.
Aí eu trazendo uma palavra aqui, assim, uma coisa eu sei. Estamos em dias onde nós temos que nos preparar. Estamos vivendo dias onde nós teremos que nos firmar na fé. E eu não sou nem um pouco leigo de dizer que teremos perseguições. E de como nós vamos viver diante dessas perseguições. O que nós vamos vivenciar e como nós vamos agir diante de perseguições que poderão vir contra nossas vidas. Contra a nossa identidade cristã. Perseguições contra os nossos valores. Contra tudo aquilo que nós aprendemos como aquilo que foi ensinado pela doutrina dos apóstolos sobre as nossas vidas. Diante dessa perseguição, como você vai agir? E isso trouxe esse tema nessa noite. Tema que é o seguinte: mantenha firme sua esperança em Cristo. Esse é o tema dessa noite da nossa pregação. Mantenha firme sua esperança em Cristo. E o texto é 1 Pedro, lá no capítulo 1, versículos 3 ao 9. Gostaria de ler junto com a igreja. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, ou nos regenerou, para uma viva esperança, nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, essa esperança é fundamentada em quê? Nos gerou de novo. Essa nova esperança é fundamentada em quê? Na ressurreição de Cristo, Jesus dos mortos. Para que também? Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Guardada nos céus, essa herança guardada onde? Para quem? Para nós. Que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, no poder de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou com várias provações, dependendo aí da versão, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais. Interessante isso, né? No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé. Qual é? A salvação da alma. O fim da nossa fé. A salvação da nossa... E é o propósito. De tudo isso, o que é que vai restar para nós? A salvação da nossa alma. Nesse contexto, trazendo um pouco do contexto da igreja, do contexto de quando Pedro escreveu isso aí, para os cristãos, principalmente, se eu não me engano, da Ásia Menor, que estavam debaixo de perseguição terrível. Estavam, naquele tempo, era Nero quem comandava. E Nero foi um dos piores imperadores que pôde existir assim, na face da terra em Roma, além de Domiciano, mas Nero também foi um imperador muito complicado. Um imperador que perseguia realmente cristãos, fazia coisas terríveis, matava pessoas, colocava em coliseus para serem comidos por leões, fazia... Nas suas perseguições, ele chegou ao cúmulo de queimar até a própria Roma, dizendo que eram os cristãos. Ele chegou ao cúmulo de pegar cristãos e pendurar em postes, jogar óleo em cima deles, o azeite, o óleo,
e incendiá-los vivos para que eles pudessem iluminar as vias públicas. Então você chega, quando um crente vê essas situações, muita gente tem uma tendência natural de não dá para mim, não dá para mim. E realmente não é à toa que em resposta a todas essas perseguições e ao medo e talvez um desânimo dos cristãos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta o apóstolo Pedro escreveu essa carta aos cristãos daquela região, o apóstolo Pedro, confundindo as bolas, aos cristãos daquela região para que perseverassem, para que mantivessem firme e acesa a sua fé nas sãs doutrinas pelas quais eles foram ensinados, para que não se entristecessem, para que não se desanimassem. Jesus iria voltar, Jesus iria salvá-los, eles estariam guardados por Deus, para que eles mantivessem os seus olhos diante deles, não hoje ou agora, uma momentânea tribulação pela quais eles estavam passando, mas que eles visualizassem aquilo que os aguardaria e o que estaria esperando para eles, uma herança nos céus, uma herança nova, que redundaria tudo em glória e em louvor ao Senhor, a esperança de serem salvos, porque lá um dia o Senhor iria se encontrar com eles, iria recebê-los, ali estariam presentes diante de Deus e nunca mais teriam dor, nem sofrimento, nem angústia, nem terror, nem coisa nenhuma viria mais sobre a vida deles, mas era necessário que eles passassem aquele período ali de perseguições, mas que mantivessem a sua fé e a sua esperança em Cristo Jesus. E não era fácil, gente, de jeito nenhum. E é por causa disso que, nesse contexto, a gente se pergunta das nossas próprias vidas e o que é que nós podemos aprender com essa carta, com esse trecho dessa carta de Pedro, 1 Pedro, né? Perguntamos, por que eu devo permanecer firme na minha fé em Cristo Jesus? Por que eu devo permanecer firme? Uma sentença interrogativa para entrar no primeiro tópico. Gosto muito disso, uma sentença interrogativa para entrar sempre no primeiro tópico, fazer um link lá com o tema do texto. Aí já é para os nerds, viu? Os nerds que estão estudando aí com o pastor. Por quê? E é o tópico 1. Por causa das promessas em Cristo. Primeiro lugar, por causa das promessas em Cristo. Que promessas? Olha só o versículo 1. Porque, de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva... O versículo 3, aliás. Nos regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança, ou seja, você não tinha... Os seus desejos eram para o mundo, você estava preso ao mundo, você estava amarrado ao mundo, não havia uma esperança. A esperança nossa que a gente tem, um dia melhor, um dia melhor. A nossa esperança não tinha um fundamento. E eu, tentando entender, Senhor, qual a diferença de fé e esperança? A fé é o alicerce. Onde está fundamentada a esperança se move. A fé é o alicerce, a esperança se move e carrega consigo a fé. Então, é muito interessante isso. Nossa fé, nossa esperança, ela está alicerçada na fé. Mas fé em quê? Na palavra de Deus. Nas promessas de Deus para as nossas vidas. E nessa promessa, ele diz, ele nos regenerou, nos fez nascer de novo, nos transformou para quê? Para essa viva esperança, por causa de quê? Porque Ele tem um amor imenso por nós, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, Ele não fez isso por nossa causa, não é porque você é bonzinho, não é porque você é mau, não. É por sua própria misericórdia que Deus regenerou a sua vida para alcançar as promessas que Ele já planejou para você. São promessas na sua vida. E isso é parte da nossa... Por isso que ele falou, uma viva esperança. Se tem uma viva esperança, então tem uma esperança o quê? Morta.
Por quê? Porque a esperança, e esperança é outra coisa interessante da esperança. A gente espera sempre aquilo que nós não estamos, né? Porque se você está vendo, não é mais esperança. Então, nós esperamos aquilo que estamos aguardando, porque não estamos vendo ainda, mas fundamentados na fé, nós temos certeza de que Deus vai cumprir todas as suas promessas nas nossas vidas. E é por isso que eu me movo, e é por isso que a igreja tem que se mover, porque existem promessas dentro, existe a esperança da glória de Deus, de sermos realmente, nos encontrarmos com Cristo lá em frente, no futuro. E essa esperança deve nos manter firmes e coesos, para que não venhamos a desvanecer, para que não venhamos a nos desqualificar para esse chamado. E outra também, por quê? Olha só, por causa das promessas de Cristo, pois Ele fez conosco uma aliança que jamais se vai extinguir, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. É a herança preservada nos céus para nós. Meu Deus do céu, tem uma aliança, a aliança é um pacto. Eu me lembro bem, que quando eu estudava muito sobre pactos, tem famílias que fazem pactos, e a gente nem entende, gente. Já entrando um pouquinho mais na área da batalha espiritual em si, tem famílias, tem pais, tem avós, que fazem pactos até de sangue, onde você não entende, porque em alguns aspectos, espíritos familiares que começam a acompanhar determinadas famílias por causa daquele pacto que foi feito lá atrás. Pactos, lembrem-se, eu não estou falando de maldições, eu estou falando de pactos, alianças, contratos que foram feitos no mundo espiritual, e a vida da pessoa não anda, a vida da pessoa não caminha, a vida da pessoa é travada, a vida da pessoa sempre é acompanhada direto por doenças, e vai ver divórcios no meio da família, coisas ruins que acontecem. Meu Deus, por que da minha família só vem divórcio? Porque minha família, todo mundo morre em determinada idade, porque minha família, todo mundo acometido das mesmas doenças, e não entende por que acontece isso aí, se for investigar nos seus antepassados, aí pode-se haver o seguinte, um pacto que foi feito, um contrato, uma aliança que veio de morte, e aquela aliança, aquele pacto permitiu. Vocês sabem que sangue derramado dentro de uma casa, sangue derramado é um pacto com as trevas, é um pacto quando alguém tira da sua família, da sua linhagem, a vida de alguém, derramou sangue, aquilo vai ser cobrado lá no mundo espiritual depois para a descendência. Então, são situações onde nós temos que, sim, entender e, ao mesmo tempo, nos levantar. Por quê? Porque essa regeneração, essa regeneração aconteceu porque o próprio Deus nos chamou e fez uma nova aliança conosco. Aquela aliança velha, ela tem que ser quebrada. Deus fez uma nova aliança conosco, e é baseado nessa nova aliança, por meio do seu amor e da sua misericórdia, através de Cristo Jesus, que Deus nos dá autoridade para que nós possamos, sim, expulsar todo espírito familiar que tenha ou quer tentar acompanhar a nossa família e as nossas gerações, porque nós somos filhos de Deus, temos uma nova aliança com Ele. E não podemos nos deixar ser enganados, porque virão dias difíceis, virão situações que poderão acontecer, mas nós precisamos nos levantar em Cristo Jesus e não admitir que nada disso venha a agir sobre nós e nem muito menos sobre os nossos descendentes. Temos a promessa no Senhor. Ele fez conosco que a aliança de Deus é muito, mas muito, muito mais superior. E a aliança principal dele também de nos preservar, de nos dar uma herança nos céus. Essa aliança dele nos dá uma herança. Aqui, assim, que é o mais ricão aqui da igreja, que é o mais ricão aqui, não tem tão ricão, né? Então não tem mais. Geralmente as pessoas mais ricas, elas são pessoas que recebem uma herança.
Se essa herança que elas vão receber vai trazer bons frutos para ela, vai trazer uma boa, vamos dizer, economias, uma boa situação financeira para elas, no mundo físico que nós vivemos, imagina a herança que o Senhor já preparou para nós através de Cristo Jesus, em que redundará para as nossas vidas, em que já está redundando para as nossas vidas, e no final, qual vai ser então o resultado dessa herança, dessa aliança com Deus? Não arranhe essa aliança que você tem com Deus. Não estrague essa aliança que Deus já fez com você. Mantenha firme essa aliança no seu dedo. Mantenha firme essa aliança no seu coração, porque Deus, Ele é fiel e é verdadeiro, e se mantém fiel à sua palavra sempre. E o desejo dEle é nos encontrar todos nós juntos, adorando e glorificando a Ele, lá nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. E terceiro, versículo 5, porque a partir dessa herança somos protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos, quando essa salvação vier e ser revelada, essa herança que nos protege. Estamos protegidos, mas como assim tanta perseguição, irmão? Estamos protegidos, estamos guardados, mas eu sofro tanto, independentemente do seu sofrimento, você está guardado para a promessa, meu filho. Independentemente do que você venha, não do que você venha fazer, mas independentemente do que você venha a passar, se você mantiver firme sua esperança em Cristo, já existe essa herança guardada para você, preparada para você, por Deus na sua vida, para que você receba no final dos tempos o galardão, a salvação que vem depois de Deus para nós. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Existem ainda alguns outros motivos pelos quais eu tenho que manter a minha esperança em Cristo? Sim, porque Deus quer nos aperfeiçoar. O que nos aperfeiçoa? O que aperfeiçoa? Como é que se extrai o ouro? Como é que se extrai o ouro? O ouro se extrai, alguém vai lá na mina, ou alguém cava de uma lagoa, pedaço de pedra, alguma coisa desse tipo assim, começa a minerar o ouro, e mesmo assim ele não vem totalmente puro. E naquela mineração ali, naquele processo todinho, os ourives ou alguém vai queimar o ouro, tornar ele em estado líquido para que ele possa separar das impurezas, tirar as impurezas dele para que ele fique um ouro mais puro. O ouro nunca é 100% puro. O ouro mais puro que nós já ouvimos na Bíblia foi o ouro de Ofir. Esse eu queria, esse ouro de Ofir. Esse ouro de Ofir. Mas ser rua cheio, né? A gente olha por assim. Mas está lá a promessa de Deus, gente. Então, para quê? Para que a nossa fé seja genuína, e assim como esse ouro é refinado pelo fogo, nossa vida é transformada e refinada também pelo fogo, pelas tribulações, pelas situações que nós passamos e que nós vivenciamos. Gente, é uma dor, é uma enfermidade, é ruim para cada um? É ruim, é péssimo. Mas é algo que eu vou ter que passar? Passei. Se vier outro depois, vou passar. E no dia que Deus quiser me recolher, amém. O que importa é que meu coração esteja preparado, porque seja o dia ontem, seja hoje, seja amanhã, não seja qualquer dia, no dia que o Senhor vier me chamar, eu estou preparado para que Ele venha e eu vá ao encontro dEle. Minha alma é do Senhor. E essa é a minha preocupação quando eu gostei desse pedaço do hino, não é? Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Será que eles não estavam cantando essa coisa na perseguição, no fogo, debaixo da metralha, debaixo de alguma situação complicada? Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Jesus vem, Jesus. Mas e se ele não vier agora? Se ele não vier agora, é porque existe ainda algum propósito na sua vida, existe alguma coisa que tem que ser aperfeiçoado na sua vida. Você ainda não foi chamado, não chegou seu número, meu filho. Você está aí sentado nesse banco aqui, é que seu número ainda não chegou. Quando chegar seu número e Deus chamar, aí você vai, não tem para onde correr, tá? Todo dia vai ter um número sorteado aí de milhões e milhões de pessoas. Mas esse número, esse aqui são o número dos cristãos, esse aqui é o número do pessoal que está fora do Cristo, estão fora de Cristo. Eu não quero estar com esses aqui, não. Eu quero estar junto a Cristo. No dia que chamar meu número, eu vou estar indo e eu sei para onde eu vou, em nome de Jesus Cristo. Mas até lá, Deus quer usar você para fazer e cumprir o propósito dele aqui na face da terra, para fazer a diferença, gente, porque se diante das perseguições, nós vamos ter que manter-nos uns e os outros, uns firmes e os outros. Enquanto aquele está fraco, o outro do lado dele vai e levanta ele, ajuda ele a levantar. Enquanto aquele ali está fraco, quando é um casal, enquanto se uma está fraca ou se um está fraco, um vai e levanta o outro, ajuda o outro a se levantar, ajuda o outro a se reerguer. Mas o importante é que os dois permaneçam no caminho, na esperança de Cristo Jesus e jamais venham a desistir. Porque essa esperança, nossa esperança é Cristo. Eu não posso parar, eu não posso me dar o luxo de parar. De jeito nenhum. Aí eu perguntando assim, Deus, por que o Senhor mandou aquele sonho, aquela coisa, tudinho? Sei lá, Deus também está te treinando, se eles estavam sendo preparados, se eles estavam sendo crescidos, porque a luta na nossa vida nos traz a maturidade. Tem coisas que a gente não aprende somente ouvindo, tem coisas que não aprendemos somente escutando. É necessário passar pela experiência da vida para que possamos aprender e nos tornar especialistas naquele assunto. Assim acontece nas faculdades. Faculdade, o cara passa 5 anos estudando, quando chega no mercado do trabalho não sabe de nada, não sabe fazer nada. É tudo teoria, tudo teoria. E quando ele chega só que no dia a dia, na experiência, no tratamento, nas dores de cabeça, nas preocupações, no resultado, ele tem que entregar aquilo que vai fazer com que a mente dele tente entender como é que funciona realmente o processo, lembrar do processo lá atrás que foi aprendido e vai aplicar, tentar juntar uma coisa, realidade com a teoria, juntar a teoria, realidade, para que aquilo se torne prática na vida dele. E aquilo vai dando para ele o que? Maturidade, vai trazendo a experiência de acordo. Aquele cara que já aprendeu tanto com essas experiências, que se tornou uma pessoa madura. E quando ela se torna uma pessoa madura, ela vai passar a ensinar outras pessoas e explicar para elas, porque eu passei por aqui. Você não precisa passar por tudo isso não, tá? Aprenda. Deus está nos preparando. Deus está nos preparando. Por isso que é importante esses motivos. Porque Deus quer, por que nós temos que manter firme a esperança? Porque Deus quer nos aperfeiçoar. Então, se eu estou lá, aí acontece, meu Deus, olha, gente, quando a gente começa a ler Hebreus, nós vamos perceber que Hebreus vai falar, pois vocês não derramaram, vocês não foram até o sangue, não sofreram até o sangue, não saiu sangue de vocês ainda, já quer desistir. Imagina, meu Deus, não saiu nem sangue, porque choveu, porque às vezes o pastor você saiu, o pastor não falou com você. Sabia, só gosta dos ricos. Só gosta de quem dá o dízimo. Sabe, aí sai, vai aquela igreja só gosta dos ricos. Sabe? Por uma situação dessa, porque o pastor deixou de falar com você, o diabo encontrou um terreno tão vasto no teu coração para falar tanta mentira, tantas coisas terríveis,
E essas coisas penetraram na tua alma e se tornaram verdades para o teu coração, para a tua alma, e você você começou a criar uma raiva que não sabe de onde veio, por uma artimanha diabólica, por isso que se chama astuta cilada do diabo, e aqui o teu coração foi contaminado, nasceu a semente, aquela semente começou a crescer, virando uma raiz terrível de amargura que está criando raízes por todo o teu corpo, e aquelas raízes não somente já contaminaram a sua vida, mas começa a contaminar também a vida de outras pessoas que estão à sua volta. E às vezes uma pessoa que nunca viu o pastor ou a pastora ou quem quer que seja da igreja, nunca viu, mas já pensa, aquele lá, não gosta de pobre não. Olha como é perigoso. E aí, ou Deus nos faz passar por... Aí aquela pessoa, gente, geralmente passa por tanta tribulação e tanta luta e não entende por que está passando. Eu sempre que eu saí de uma igreja, teve uma igreja que eu saí, foi necessário que eu saísse sim, mas eu sabia de uma coisa, eu nunca vou sair de uma igreja sem primeiro, pelo menos ir lá e pedir a bênção dos meus líderes. Nunca. Ou conversar com eles, explicar porque que eu estou saindo, explicar tal e tal e tal, por que eu resolvi sair. De forma nenhuma. Para quê? Para que haja integridade no processo. Em todas as... O melhor que não saísse, né? Mas em alguma situação acontece. Então, em todos os lugares de onde eu saí, porque eu tive que ir embora mesmo, tive que sair até da cidade, viajar, ser transferido, nós tivemos que sair, mas fomos sempre abençoados. Então, nas situações que às vezes você passa, não culpe A ou B. Pode ser Deus esteja tratando o teu caráter. Por quê? Porque se nessa pequena situação você não consegue se sustentar, imagine quando vier o sangue. Imagine quando sair o sangue, você cair e topar e for uma coisa mais grave. Aí pronto, acabou-se, a tua fé já foi, desmoronou num segundo. Então, como diz lá o autor de Hebreus, levanta os teus joelhos trôpegos, continua lá a andar, continua a caminhar. Gente, se não foi lá, não te deu um abraço, o pastor, a situação do pastor, não te deu um abraço, não entenda coisa nenhuma não, seja maduro o suficiente para entender. Tinha muita gente, estava ao redor dele, eu vou, outro dia que eu puder ter a oportunidade, vou lá e dou um abraço nele. Ou então uma outra situação desse tipo, falaram de mim, falaram de você, por quê? Porque você está causando algum tipo de impacto aí para essa pessoa. Às vezes as pessoas estão com inveja de você e não tem a tua capacidade, não tem o que você tem e começam a falar mal de você, porque é muito mais fácil do que te abençoar e fazer com que você cresça mais ainda. Mas Deus está te vendo, mantenha-se firme, não se deixe atingir por palavras que venham contra a tua vida. Levante a sua cabeça e continue. As pessoas vão reconhecer quem você é. Então, se mantenha firme na sua fé. Não deixe que essas tribulações elas venham derrubar você, mas elas sejam um passo, um agente transformador para moldar o teu caráter e te trazer a maturidade. Era assim que eles eram queimados. Para quê? Para produzir perseverança e maturidade espiritual também. Então, nós falamos um pouquinho dessa perseverança, não vou falar de novo, por quê? Porque essa perseguição, isso que acontece na sua vida, essas brigas, e às vezes não se sabe por quê, tem coisas que acontecem na nossa vida, principalmente na vida de casais, que é por nós mesmos, que é por nossa própria causa, que é por nossa própria situação, que são palavras ou atitudes que nós tomamos e não entendemos ainda. E às vezes o outro não entende, não há aquela comunicação, um entende, o outro não entende, vai acontecer o quê? Uma briga, uma divisão, algum processo, mas que mais cedo ou mais tarde tem que ser sentado e colocado a limpa. Hoje está muito mais, vamos dizer assim, hoje os casais brigaram, já não tem mais compatibilidade, vamos ter que nos separar, vamos ter que terminar. O que é isso?
Você é agente de Cristo, você é cristão, você é crente. Não tem esse negócio de separar logo por causa de uma briga, não. Seja maduro o suficiente, a palavra de Deus está em você, Cristo está na sua vida. Converse, encontre o que foi, onde você errou também, porque em cada situação os dois erram, não é só um não, porque todo mundo tem seus erros e defeitos, os dois erram. E é preciso que cada um tenha a humildade suficiente para entender que errou, né? Errou, tá. Assuma, peça perdão, perdoe. Para quê? Para que haja progressão nessa aliança, para que haja progressão nessa caminhada, gente. E nós vamos sendo tratados. Às vezes, pertinho de você, tem uma pessoa que parece que é intragável. Conhece aquela pessoa que é intragável? Já conheceram no trabalho, onde vocês foram? Ah, meu Deus, lá vem ele de novo. Oh, Jesus. Lá vem ele de novo. Ou lá vem ela, meu Deus. Lá vem ela. Olha como é que ela vem quase tropeçando, porque a língua está lá no chão, arrastando ali, que ela não consegue. E aquela pessoa chega, vem falar contigo, tenha maturidade suficiente, fale, converse, fale, ame, mas tenha maturidade de entender que ela está com um problema na alma e precisa de ajuda. Não vai descartar determinada pessoa porque às vezes não faz tão bem, mas é Deus, às vezes prepara essas pessoas para te treinar. Deus prepara essas pessoas para quê? Para te aperfeiçoar a tua bendita paciência. E a gente sabe, se você mandar logo essa pessoa para fora ou fugir, você nunca vai aprender a ser paciente. Você nunca vai crescer, ter maturidade para crescer. E é preciso que a gente entenda e tenha maturidade para crescer e atingir novos níveis. Para gerar alegria e louvor mesmo em meio às dificuldades. Olha só, o texto diz que embora não vejamos Jesus, embora eu não veja Jesus, nós o amamos. Imagina, baseado em que você ama Jesus? Eu amo Jesus baseado não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio, pelo fundamento da fé, que é Cristo Jesus. Então eu tenho uma fé suficiente para saber que Ele existe. E é nessa fé aí que eu entendo que eu creio e eu o amo antes mesmo de qualquer coisa. Aqui Pedro estava alertando que a igreja, reconhecendo a igreja, por quê? Porque tinha um amor por Jesus mesmo sem vê-lo. E esse amor vem como, gente? Por nossas atitudes. Por nossos comportamentos. Isso vai demonstrando o quanto a gente tem amor a Jesus. E essa demonstração de como eles estavam se comportando diante das perseguições que eram terríveis, isso demonstrava um grande amor e louvor à glória a Deus. Então não podemos nos paralisar, não podemos deixar nos levar, não nos afetar por palavras, por emoções, por situações em nossas vidas que venham causar sobre nós um distanciamento de Deus. Mantenha firme a sua fé. Permaneça firme na sua fé. Em nome de Jesus. E por último, porque aguardamos o fim da esperança, que é a salvação eterna. É o prêmio final para a tua vida, gente. Nada mais importante, nada pode ser mais importante do que a tua salvação. Quantas pessoas estão indo no caminho de morte, no caminho de derrotas, e quantas pessoas você já falou de Cristo, mas elas não mudam. Tem pessoas que não mudam, parece até que
é um entendimento do vaso de desonra. Parece que até que tem pessoas que são preparadas mesmo para ir para o inferno, né? Misericórdia, não gosto nem de falar disso. Mas parece que já tem pessoas que já são preparadas para ir para o inferno, não conseguem, não se entregam a Cristo de jeito nenhum. São coração duro. Mas você não tem esse coração duro. Você tem um coração quebrantado diante de Deus, Senhor, e diante das situações que vierem, podem ocorrer daqui a pouco, qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a nossa ação? Pode ser que daqui a pouco, sei lá, alguém venha discutir contigo, qual vai ser a tua atitude, qual vai ser a tua ação? Mas mesmo que você venha errar, mantenha-se firme, reconheça, levante-se, não deixe que isso abale a tua fé e mantenha-se na direção que é Cristo. A salvação está garantida para você por meio de Cristo Jesus e por meio de uma promessa, né, por meio dessa promessa. A promessa em Cristo Jesus. No dia que você entregou o seu coração ao Senhor, no dia que você cumpriu todos aqueles requisitos que precisavam ali no início da tua fé, da tua caminhada cristã, você fez o novo nascimento, o batismo, fez todos aqueles procedimentos. Você tem o seu caminho, você tem o caminho guardado para quê? Para essa virtude da vida cristã, para essa esperança, gente. Porque o mundo, no mundo terrível que nós estamos, eu comecei a ficar, olhava assim, na Coreia do Norte se tornou ainda o primeiro lugar mais perseguidor de cristãos ali, quando a pessoa é descoberta com algum folheto, alguma coisa de Bíblia, ou ela pega a prisão perpétua, ou ela é fuzilada. Na Coreia do Norte, na Nigéria tinham grandes pregadores, homens de Deus, faziam milagres e maravilhas. E hoje, quando nós estamos vendo, está havendo uma perseguição terrível, igrejas sendo incendiadas, igrejas sendo perseguidas por extremistas islâmicos, lembre-se, extremistas islâmicos, não o islâmico, o extremista islâmico. Destruindo igrejas, destruindo povos, destruindo os cristãos que estão ali. Até na América Latina agora você vai ver pastores sendo perseguidos aqui, nos nossos vizinhos, na Colômbia, pastores sendo perseguidos, presos, fugindo. Em Cuba agora perseguições também contra qualquer coisa, contra o ensino cristão, contra as coisas cristãs. No México, não é o governo que está perseguindo, mas no México são os cartéis de droga que estão lá, o narcoestado, o narcoterrorismo que já tomou conta do México todo. Estão fechando igrejas, estão perseguindo, estão matando cristãos também. E no Brasil não se vê ainda, mas se vê, gente, como é que vai ser? Como você vai se manter firme na sua fé? Ah, não, vou negar, vou embora, vou fugir, não quero mais saber. Tudo bem, vai ser o crente 007. Mas, quando ele for o crente 007, no momento que ele puder, ele vai falar da fé que ele acredita para aquela pessoa que Deus colocar no caminho dele. Mas não é para você ainda ser o crente 007 não, porque ainda tem a abertura aqui, viu, da pregação do evangelho, tá? Todo mundo tem que saber quem você é em Cristo. Então, queridos, mantenham-se firmes nessa esperança. Quando vocês ouvirem falar de guerra, de rumor de guerra, não desanimem no que virá por aí. Inteligência artificial te tomando o emprego de muita gente, mas não desanime, porque emprego Deus pode te dar para outro, para você. Deus pode dar a capacitação que você precisa. Em todos os sentidos, Deus pode nos guardar. Ainda que passemos por lutas e tribulações, devemos nos manter firmes, cônscios de que nós temos uma herança em Cristo e um dia nos encontraremos com o nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Fiquemos de pé.